Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez, Lorde Leles. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje, mais uma presença importante. Exato, mais uma da nossa referência cidade. que a Isso. gente tem aqui. Vamos para nossa Apresentação. apresentaçãozinha já. Ela que é formada em design, porém usou essa formação de uma maneira não convencional. Entrou para o mercado de joias. Em 2012, abriu sua marca, Mafê Murad. E hoje, atualmente, ela está com 3 vertentes dessa marca. A Murad Men, que é voltada ao público masculino. A Etiquetas Murad, que são etiquetas de metal, que se vocês entrarem no Instagram, vão ver também que é bem legal. E a joalheria em si, a joalheria personalizada. São anos aí, são 10 anos nessa área. É uma referência, a gente pode dizer, não só para a nossa cidade de São João, mas uma referência nacional também, visto o que a gente vai conversar aqui. Seja muito bem-vinda, Mafê Murad, muito obrigado pela presença. Imagine, eu que tenho que agradecer, me sinto muito honrada de estar aqui conversando com vocês. Eu vi todos os programas e tem muita gente grande que passou por essa cadeira, então eu estou muito honrada de estar aqui, quero muito agradecer o convite. A honra é toda nossa. Vamos falar o que a gente precisa falar antes de começar o nosso papo. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark e da Octa Soluções. O nosso estúdio e produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio podcast e a gente está aberto a apoiadores. Mafê, vamos começar a nossa conversa. A gente gosta de traçar, de fato, a trajetória da pessoa aqui no programa. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua infância. Eu li algumas histórias curiosas que mostram já o porquê da Mafê de hoje, que era uma história relacionada que você fazia as roupinhas das suas bonecas e uma que você vendia também na escolinha para os colegas, fazia... Então, os dois lados dela, né, tanto o empresarial quanto o do design já estavam presentes de alguma maneira. Eu queria que você comentasse um pouquinho da sua infância e dessas histórias também, por favor. Sim, claro. Acho que eu sempre fui uma criança bem ativa e bem criativa. Graças a Deus, meus pais sempre incentivaram muito a minha criatividade. Então, eu bem pequena, assim, eu fazia roupinhas para Barbie. Eu era muito pequena ainda para usar agulha, então eu colava com durex e fazia vários lookzinhos para minhas Barbies. E quando eu fui crescendo, a minha irmã é muito próxima à idade da minha, né? Então, minha mãe sempre comprava de 2, coisas parecidas. Eu falava, eu vou poder usar da minha irmã, vou pegar a minha, vou vender na escola. Então, eu enchia minha bolsa de coisas para vender na escola. Seja até aqueles agarradinhos que vinha no fandango, sabe? Em saquinho, eu limpava, punha e eu vendia na escola. E todo mundo sabia que no intervalo eu ia abrir minha mochilinha e ia vender várias coisas. Já fazia pulseirinha na época. E eu sempre amei muito moda. Então, eu já desenhava sozinha, né? E minha mãe falou, sempre, como eu falei, incentivou muito. Então, ela me colocou na aula de desenho de moda. Eu acredito que eu devia ter uns 10, 11 anos. Um pouco mais tarde, lá pelos 13, eu entrei no corte e costura. Era lotado de senhorinhas e eu lá era pagiada, né? E fiz até entrar na faculdade, corte e costura. Quando eu estava no colegial, eu já desenhava, costurava minhas peças e vendia para as meninas. Elas faziam encomendas, enfim. E eu já escrevia no canto das roupas, MFM. Eu queria usar o Maria Fernanda Murad, que eu achava que combinava muito. E acho que durante a infância foi isso. Eu cheguei também pesquisando um pouquinho sobre você, ver o trabalho que seu pai fazia, né, era voltado a pedras também, outras, granito e mármore. E eu vi também que o seu TCC parece que foi uma coleção de granito e mármore. Eu queria que você comentasse, antes até da gente entrar nessa parte da faculdade em si, que depois a gente pode comentar sobre... Na relação que essa de alguma forma, se tem ou não tem também, é mais uma pergunta, que esse trabalho do seu pai com as pedras, de alguma forma, te influenciou também a seguir nessa carreira? Sim, meu pai sempre foi empresário, assim, muito à frente do tempo. É que quando eu tinha meus 5, 6 anos, ele sofreu um acidente de carro, né? Enfim, acho que é uma história que a cidade sabe. Mas sempre foi uma inspiração muito grande. Ele sempre foi uma pessoa que mostrava pra gente que era possível. Se você sonhava, se você se dedicasse, você chegaria onde você queria. Então, meu pai sempre foi, sim, uma inspiração. Desse projeto da faculdade, acho que é meio atrelado a parte da formação, mas eu vou pular essa parte, depois a gente volta então.
eu já sabia que eu queria trabalhar com joias, eu estava apaixonada por esse meio. Então, eu defini que meu TCC seria uma coleção de joias. Então, nada como revisitar aquilo que para mim era comum, assim, que eu cresci, né, nesse meio, e vendo aqueles pedaços de mármore jogados mesmo, que era lascas, enfim, e pedras lindas. E eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa em cima disso. E se eu lapidasse como uma pedra preciosa, como que fica o efeito? E assim fui desenvolvendo. Claro que ao longo desse caminho eu tive que desenvolver até ferramentas para conseguir lapidar, porque a composição da rocha é diferente, né, das pedras que a gente lapida na joalheria. E a história... O pessoal da faculdade ficou encantado porque os professores de arte deliraram. Porque a primeira marmoraria que meu pai e os irmãos tiveram era do Fernando Furlaneto. Eles de pequeno, né, porque era uma família simples, eles esculpiam as letrinhas de túmulo para o Fernando e eles recebiam por letrinhas. Então, quando o Fernando Furlaneto foi vender a marmoraria, né, que era pequena, eles que compraram. E aí foi crescendo, crescendo. Então, quando eu trouxe também essa bagagem da nossa cidade, né, que é um cartão de visita muito grande que nós temos aqui, o pessoal ficou encantado. E aí eu desenvolvi a coleção com mármores e granitos. E misturei com brilhante, com pérola, ouro, prata. E ficou super bacana. E você chegou a comercializar isso ou ficou como Não, um TCC? eu poderia ter vindo com as peças, né? Não comercializei. Ficou Foi uma só... coisa mais pessoal mesmo. Não, mas Isso. muito legal. Achei muito interessante a hora que eu tava vendo. Eu imagino a reação dos teus professores, assim. Porque é difícil, às vezes, um TCC a gente conseguir também... ser uma coisa que é emocional também, né? Muitas vezes é uma coisa muito prática ali, se você de alguma forma conseguiu resgatar. Você quer... Eu achei legal pra caramba. Resgatou uma história, assim, né? Uhum. Você vê, o teu trabalho tem um cunho histórico aí muito legal. Sim. Você vê, é um patrimônio, né? O que o Fernando fez aí pra nossa cidade. Sim, sim. Muito bem, muito legal. Eu queria falar... Eu queria ver essas peças. Fiquei curioso. Eu cheguei a ver no seu Instagram que você mostra algumas ali rapidamente. Eu acho que um dia eu tava usando as peças, e acho que o Fábio só sabe dessa história, né? E eu tava usando as peças, eu falei, nossa, acho que eu nunca falei sobre isso, né? E aí eu comentei num story, no fim acho que eu deixei salvo num destaque sobre a minha história e ficou. Não, bem legal. Eu queria agora voltar um pouquinho. Quando você escolheu de design como formação, você já tinha isso em mente já da joalheria ou era uma coisa um pouco mais... E eu queria que você falasse como é que foi esse processo de descobrimento desse seu lado. Como eu falei, desde pequena, a minha cabeça só pensava moda. Então, era só nisso que eu tinha como ideia, né? E só que na época de faculdade minha, de prestar vestibular, era modinha falar que queria fazer moda, sabe? O pessoal indo para essa vertente, né? Para essa faculdade. E aí meu pai ficou preocupado. Ele falou assim, uma que eu não gostaria que você fosse morar em São Paulo, né? Que ele é todo medroso. E outra que, se você for fazer moda e não der certo, o que vai acontecer? Você não consegue abrir um pouco mais sua cabeça e pensar em algo que você consiga criar, não saia da parte da criação, que é realmente... algo que deve ser seu dom, vai para a área de criação, mas algo que você consiga expandir, criar outros tipos de coisa, né? E a minha irmã, na época, tinha feito já Facamp, e ela falou, na Facamp tem um curso muito bom de design, por que você não vai pesquisar, né? E aí eu pesquisei e vi, lá era integral a faculdade, né? Então a gente se formava em todas as áreas de design. Eu falei, bacana, eu posso então fazer uma faculdade dessa que me vai abranger e no final eu ir para roupa, nada me impede. E aí foi assim que eu defini pelo design. Aí como a joalheria entrou, logo nos primeiros semestres, assim, eu gostava muito de móveis. Aí até teve um concurso da Tokstok com várias faculdades aqui no Brasil para desenvolvimento de uma cadeira e tal. E meu grupo, a gente conseguiu pegar em 4º lugar. A gente estava no 1º ano. Então, eu falei, nossa, que legal. Dá para eu explorar outros segmentos, né? Outras coisas além de roupa.
E aí eu comecei a me aprofundar mais em joia, assim. Claro que a faculdade, querendo ou não, ela pincela tudo, né? Então, não tem como você ter uma abrangência num assunto só. Então, eu falei, eu vou tentar, acho que é interessante. Encontrei um curso de ourivesaria em Campinas e comecei a fazer 2 vezes na semana à noite. E aí eu fui me encantando por esse meio, né? Então, era muito gostoso. Junto com a faculdade, você Junto fazia com a o quê? faculdade. A faculdade era integral, e aí 2 vezes na semana, né? Eu saía, o curso começava às 7 horas, era um pouco mais livre, assim, né? Cada um, ele ensinava tudo, mas depois cada um ia desenvolvendo, né? O estilo que gostaria, e o professor ia ensinando. E aí, nesse momento, então, você decidiu que seria joia, assim, foi meio que uma certeza, você ainda teve, não era esse período de Não, faculdade também é difícil demais, é. nossa senhora. E eu lembro que na época em design gráfico, né, eu falava pro professor, olha, eu vou ter minha marca, eu preciso desenvolver ela. É MFM, Maria Fernanda Murad. E aí, quando eu fazia logo, eu desenvolvia e eu aplicava em algum tecido, alguma coisa, eu falava, gente, mas parece rádio, parece que é um programa de rádio, não parece que é muito impessoal, não sei. E aqui todo mundo me chamava de Fer, Fefe, Maria, mas nunca me chamaram de Mafê na vida. E na faculdade só me chamavam de Mafê. Aí até o professor falou, mas Mafê Murad é muito mais sonoro, é forte, por que você não usa esse nome? Aí eu comecei a desenvolver em cima de Mafê. Mas eu ainda não tinha nada definido. Eu vou trabalhar com uma única coisa. As coisas foram... Não, mas muito legal que ela já pensava, porque meio que raro isso, acho que talvez agora esteja um pouquinho mais normal para quem tá cursando agora, pensar no empreendedorismo como uma saída, né, como uma saída não, né, como um caminho, na Mas verdade. eu não sei, eu acredito que essa bagagem do empreendedor vem muito do seu pai, né? Sim. E essa visão também, esse conselho que ele deu de pegar vamos começa por aqui, uma área mais abrangente, porque é difícil a decisão, né? Você fala, pô, não, moda, pode mudar. E aí, pô, você pode pegar uma área maior e depois se especializando naquilo que você gostaria. Sim. E você foi, a faculdade, acho que quando uma graduação é uma fase mesmo de experimentação. E foi o que você fez. Eu acho, só que mas tem coisa que eu acho que se você não tava pensando, é muito coincidência fazer um curso de Eurives, né? Isso. Junto com a faculdade, então foi uma coisa que casando, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa bem focada onde o que eu queria fazer e aonde queria chegar. E totalmente, eu acho que hoje que a gente é mais velho, né, que tá constituindo família, não tenho filhos ainda, mas eu imagino como é a criação que eu gostaria de dar. E eu acho... Aí você repensa como seus pais te criaram, né? E eu acho que esse incentivo à minha criatividade e eu ter ousadia de fazer o que eu gostaria de fazer foi muito grande. Eu nunca me imaginei trabalhando em empresa ou trabalhando para alguém. Isso nunca nem passou na minha cabeça. Eu já tinha desde sempre, assim, desde pequena, a certeza que eu teria a minha marca. Então, eu estava me desenvolvendo para aquilo. Já vendendo as coisinhas na escola, você... Já fazendo network ali. Muitas das clientes da escola são clientes hoje minha. Não, mas é muito legal, né, Sim. a história. Não, né? uma coisa que eu acho que é fato, eu queria até perguntar a você. Lógico, design, empreendedora, mas tem o lance da vendedora aí por trás. Eu acho que para ser um excelente empreendedor, você tem que ser um excelente vendedor. Você já se mostrou desde pequeno ali, levando as suas coisinhas na escola. O que você acha da relação de vendas com empreendedorismo? Você que tem essa experiência hoje de sucesso que você tem, o que você me fala sobre isso? Eu acho que está totalmente atrelado, né? Hoje em dia, a parte do empreender, a internet, ela tem incentivado muitas as pessoas a sair do seu emprego, a empreender, e muitas vezes a pessoa não tem o dom, o feeling para aquilo, né? Então, ela não sabe trabalhar com vendas. Então, não adianta também você ter uma boa ideia e você não saber vender aquilo, né? Ou, muitas vezes, é um produto ruim que todo mundo consome porque a pessoa vende muito bem aquele produto, né? Então, eu acho que tem totalmente a ver. Ou a não ser que você seja uma boa líder e você lidere pessoas que são boas de venda, né? Então, também tem esse caminho. Não, mas eu acho legal o que você comentou, porque uma coisa que a gente percebe de você é que você explora, por exemplo, muito as redes sociais, né? Você fez questão de fazer
3 Instagrams, um para cada empresa e o pessoal. Então você acho que aprendeu, né, ao longo desse caminho a dividir também as coisas. Dá para perceber que você encontrou a sua maneira de fazer também, né? Que vem dando muito certo. A marca mesmo que você perguntou, você sabia que ia ser joalheria? Não, ela começou ali no Instagram, como quem não quer nada, postando. O negócio foi virando e uma coisa foi puxando a outra. E eu era super presente nas redes sociais. Hoje eu sou 1/4 do que eu era, assim, de presença. E a gente realmente separou os Instagrams, porque são personas diferentes, né? Eu falo linguagens diferentes em cada um, né? Não é o mesmo público. Mas a gente ainda tem muito a crescer nisso, muita coisa para desenvolver ainda, né? Não conseguimos ser tão presente assim em todos os canais, então é algo que a gente ainda está se dedicando aí para construir algo mais constante. Nós avançamos um pouquinho, você quer colocar alguma coisa? Eu queria voltar um pouquinho, Mafê. Eu queria saber como é que foi, então, esse momento de você ver esse seu sonho, essa sua missão, não sei como é que você chama isso, meio que se concretizando. Você falou, não, beleza, eu vou abrir, agora eu já tenho uma certeza, Como é que foi esse processo de abertura da joalheria? Como é que funcionava na época também? Certo. No último ano, assim, da faculdade, eu cheguei a ter uma lojinha no Elo 7 com uma amiga, chamava Dupla Prata. E a gente desenvolvia coisinhas muito bestinhas, assim, sabe? E punha lá pra vender, mas era um negócio que nenhuma das duas via muita evolução naquilo. Mas você mesmo já Sim, fazia. E aí, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria voltar para São João, gosto da cidade, e como eu queria ter o meu negócio, independente do lugar que eu tivesse, iria fluir, né? Não precisaria estar em grandes centros. Então, eu vim para cá, como eu comecei sem investimento nenhum, para você montar uma coleção ou desenvolver produtos só em ouro e prata, eu nem tinha como, né? E era o auge daqueles maxi colares. Começou, né, a tendência dos maxi colares. E aí eu comecei a desenvolver alguns para mim, com pedras, tudo, mas era uma semijoia, era um acessório, né? Eram umas peças grandes. Comecei a desenvolver para mim e postava no Instagram. Acho que, não sei se vocês chegaram a rastrear tanto assim, mas minhas primeiras fotos do Instagram são só esses colares. E eu já tinha uma cliente de ouro, que eu desenvolvia peças para ela era de São Paulo, e ela era RP, que fala? Que ela de imprensa, trabalhava com essas coisas, relações públicas. Assessoria de imprensa. E um dia ela me ligou, ela falou, viu, você viu quem te mandou mensagem no seu Instagram, que comentou sua foto? Falei, vi, eu respondo tudo, né? Ela falou, não, eu vi que você respondeu com o preço. A pessoa perguntou o preço, mas você viu quem era a pessoa? E eu falei, não. Ela falou, então você vai voltar lá e vai ver. Aí ela falou, e aí eu te ligo daqui a pouquinho. A hora que eu fui ver era a Flávia Alessandra. Eu falava, meu Deus, não é possível. Deve ser fake, né? Porque eu nem tô comercializando, tô fazendo pra mim, mas se alguém quiser, tem preço, né? E aí ela me ligou e falou, olha, quando é assim, se ela quiser comprar, você vende, não precisa dar. Mas aí você manda uma coisa para agradar, manda uma carta de punho, me orientou como que eu deveria fazer. E assim foi, né? Até me gela a mão de lembrar, né, esse comecinho. E cada conquista que eu ia tendo, nossa, era uma maior festa lá em casa. Aí, nossa, a gente comemorou tanto, abrimos um vinho para comemorar. E ela chegou a comprar nessa venda, né, 4 colares. Aí eu desenvolvi um, pensando nela, no estilo dela. Mandei de presente. Ela foi uma grande cliente, né? Ela comprou 4 vezes de mim, né? Tem até uma história bacana com ela. Acho que foi uma das últimas vezes, assim, que ela comprou comigo. E eu desenvolvi umas peças em ouro e prata para ela. E eu sabia que ia ser a estreia da filha dela como atriz. Que ela ia entrar num musical do Rei Leão. E tava aquela febre que o povo tirava foto no espelho, com a roupinha, postava no Instagram. Eu falei, eu ainda tinha contatos na faculdade e tinha um ateliê de silk lá para silcar as coisas. Falei, quer saber, eu vou comprar umas capinhas de celular. Eu vou lá na faculdade, vou desenvolver e vou fazer capinha de celular para ela. E era aquela febre do Keep Calm, lembra? Que tudo postava Keep Calm. Aí eu desenvolvi a arte Keep Calm and Hakuna Matata.
E aí eu escrevi Mafê Murad, um lugar bem visível. Fiz acho que umas 20, mandei pra ela. E com o intuito da família usar na estreia da menina. Quando ela recebeu, ela ligou, falou a filha, e eu, nossa, em choque, não sabia nem responder, né? Foi muito emocionante. E aí também acho que começou esse sentido de como é a gente fazer algo personalizado para aquela pessoa, ou algo que realmente foi pensado para ela, independente do valor. Isso jamais a pessoa vai esquecer, né? E aí, nesse mesmo período, eu vi o quanto isso me trazia visibilidade. E era começo do Instagram, então não existia public post. Ela até me postou tudo. Não existia isso, não existia relações públicas que fala com a minha agente. Eu tenho uma agência para você falar com a agência. Então, eu tive muito contato com as atrizes, ou elas entravam em contato comigo, ou eu. Se você puder até citar, porque eu tava vendo lá também algumas que você teve contato, acho que seria até interessante, com quem que você chegou a falar. Quem já usou, né? Então, quem já usou Mafê Murad foi Bruna Marquezine, a Flávia Alessandra, a Marina Rui Barbosa. A Marina várias vezes, aliás, quando ela foi fazer a viagem que ela ficou noiva, né? Que ela casou a primeira vez, acho que foi uma cerimônia hindu, né? Com esse ex dela, e ela entrou em contato comigo, ela falou, eu tô vendo que agora você tá com roupas, essas batas que você vende aí é só o que eu quero levar na minha viagem. E daí fui mandando para ela o que dava certo, então ela levou não me marcou, obviamente, não me citou, porque aí já era, né, o Instagram já era grande assim, já tinha public post, enfim, devia valer uma nota, um post dela, né? Mas Pérola Faria, Carla Dias, a Galisteu. Deixa eu tentar lembrar demais. Não, eu também Já tá aí. Evandro Santos. Pelo amor de Deus. Lá do Faustão, a Nakamura. E acho que você tava até falando de o quanto isso foi importante, né? Para esse seu meio que início de mercado. Então, eu nem tinha tanto... Uma validação, né, do seu trabalho. Exatamente. Uma coisa que você chegou a me perguntar, eu vou lembrando aos poucos. Igual você falou, você vai lembrar de coisas. Quando eu estava na faculdade ainda desenvolvendo essa dupla prata com essa amiga minha, eu comecei a desenvolver joias para minha mãe mesmo, e eu chegava eu acho que eu punha no Facebook, alguma coisa assim. Ou também acho que eu tinha LinkedIn, jogava no LinkedIn, não lembro. E uma designer de joias, que já tinha uma joalheria, falou, eu gostaria que você começasse a desenhasse peças para mim. Falei, não tô nem formada. A mulher já tá no mercado e quer que eu desenvolva, crie só para ela. Então, o que eu crio é comercial. Então, o que eu tô postando, criando para mim, para minha família, é comercial. Então, isso tudo vai te dando um gás também, né? Vai te dando um empurrão. E sobre como que isso foi crescendo, deu visibilidade, com certeza, porque aí revistas começavam a entrar em contato. Eu sou fulana de tal, da revista Capricho, nós vamos fazer um editorial sexta-feira, tons pastéis, eu vi que você tem tal e tal colar, a gente quer os teus colares na revista. Você consegue mandar pra cá? Aí eu mandava um motoboy daqui lá pra São Paulo levar as peças pra fotografar. E aí as revistas que falavam, é difícil a gente só divulgar o seu nome e teu telefone. Você precisa acelerar um site, você precisa acelerar essa motriz de venda, né? E aí eu fui atrás de criar meu primeiro site, eu não sabia ninguém aqui, procurei em Parabrisa, enfim, desenvolvi meu primeiro site. E também nessa época que eu ainda não tinha site, saiu no Jornal do Rio de Janeiro como que o Instagram estava sendo usado para vendas e falando só do meu Instagram. Então eu acabava tendo muita visibilidade fora, né? Em São João eu até não tinha tanta, né? E aí o site foi fluindo, eu fui começando a desenvolver peças à pronta entrega, não só sobre encomenda. Cheguei a ter convite showroom de São Paulo, chegou a ter showroom meu no Rio de Janeiro, acho que durante quase um ano. E foi, né? Não, esse negócio da validação, né, do negócio, né? A hora que a pessoa, essa artista, né? Você não tinha, pelo que eu entendi, você não tinha tanta pretensão. Era uma coisa. Era uma coisa para uso pessoal, Sim. pelo que eu entendi, né? E aí dali você começou a ver, poxa, tem potencial, né?
Eu acho que o mais gostoso, pelo que você tá me falando, é que é uma coisa que você gostava de fazer, você se realizava fazendo pra você, e disso se tornou um negócio de forma natural, foi Sim, acontecendo. sim, tudo aconteceu de forma muito natural. Igual você perguntou, você já sabia, eu já sabia exatamente que eu teria minha empresa, mas assim, exatamente do Que que seria? eu não sei, não era. As coisas foram fluindo muito. E, eu não, e vinha pra mim mesmo tudo isso. Eu nem buscava. Depois que eu comecei a ver resultado nisso, eu até buscava. Mas as coisas veio muito naturalmente. E assim, em 6 meses da marca, eu tinha um monte de Mas, artista ó, usando. você me trouxe um insight aqui, ó, porque assim, às vezes as pessoas ficam se cobrando, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e você, assim, você tinha um norte, mas você não se cobrava, falando, não, vamos, ó, eu sei que eu preciso ir pra quero ir pra São João, mas o que você iria fazer com aquilo que você aprendeu, você não sabia. E foi, as coisas foram, eu acho que, às vezes a gente se cobrar, nossa, eu tenho Não, que fazer e explorar, isso. né? Acho que Mas se fosse insistir na moda lá atrás, por exemplo... não, e explorar o que a pessoa, o que ela gostava de fazer de uma maneira natural, sabe? Ela devia ter prazer de estar fazendo aquelas joias, de publicar ali pra expor, obviamente, e consequentemente acabou virando uma empresa de sucesso. Eu queria, o que você falou antes, eu achei interessante, me surgiu uma pergunta, junto com o que você falou também relacionada à filha da Flávia Alessandra, dessa personalização, né, que você faz. E é uma coisa que eu não tinha parado muito pra pensar antes de começar. O mercado de vocês é um mercado de luxo, em algumas áreas aí. Porém, o que você mostra com a sua empresa é que além do luxo, pelo menos na Mafê Morad, tem um carinho, alguma coisa nesse sentido, algo mais voltado a quem de fato tá comprando, né? E não um geral. E a minha pergunta é sobre isso, a importância que tem esse diferencial seu de, pô, é um mercado de luxo. Mas mesmo assim eu vou ter um cuidado, eu vou ter, óbvio que o mercado de luxo talvez exija mais cuidado, mas diferente, porque é um afeto, né? Acho que é uma outra qualidade que eu não tinha parado pra pensar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Como eu falei no começo, o que eu gosto de desenvolver não tem a ver com valor. Então, hoje em dia eu trabalho com ouro, prata, semijoia, aço, qualquer tipo de metal. Porque para mim é o significado daquilo para a pessoa, não o valor. Então, se essa pessoa não tem, não queria, mas você só vai fazer no ouro, não, eu vou desenvolver com o mesmo carinho, sendo que você vai fazer ou no aço ou na semijoia, que é totalmente acessível. Quem entrar no meu site vai ver que é muito acessível. Sim. Na verdade, essa parte de ouro eu nem tenho tanto lá dentro do site, né? Porque não tem como a gente precificar o que a pessoa... Depende do que ela quer, né? Mas eu trago sempre isso para quem conhece a empresa ou quem vem trabalhar com a gente, o quanto isso é importante para mim. A gente consegue materializar um sentimento, um momento, uma lembrança, né? Às vezes uma saudade. Eu transformo isso em joia. Então, a pessoa traz uma história... ou traz um contexto, pelo menos, e eu vou perguntando ali, instigando, até eu conseguir tirar algo que me inspire a criar, né? Então, é isso que importa, porque eu sei o valor que aquilo vai ter. Igual, com certeza, o que impactou mais a Flávia Alessandra foi as capinhas, nem foi o produto que ela realmente comprou meu, né? Então, o quanto isso impacta, né? Acho que a gente vai falar mais pra frente, mas é muito parte do que me motiva isso e como a empresa vai se moldando ao longo do tempo, sabendo de histórias, ou cada história nova de peça que eu desenvolvi ali. Não, isso trouxe um negócio que assim, eu vejo que a empresa de sucesso tem um propósito. E você, só um pouquinho que falou aqui, não é vender peças, mas encontrar ali representar algum sentimento, alguma coisa, transformar num objeto, talvez que vai eternizar aquilo lá de alguma forma. Exatamente. É um propósito legal pra caramba, nossa. Sim. Eu tenho algumas curiosidades sobre esse mercado de joias. Umas curiosidades bestas, mas assim, só pra matar, que eu fiquei na hora que eu tava pesquisando. Como que é trabalhar com joias? Falando agora de uma maneira mais geral, assim, porque eu imagino, eu não sei também, é mais burocrático, você precisa talvez investir um pouco em segurança, não sei se exige, assim. Como que é o mercado de joias em geral e tá atuando dentro dele? Sim,
Pro meu mercado hoje, que é de personalizados, então eu não tenho a peça pronta entrega, eu desenvolvo ela, né? Então eu não tenho a necessidade de estocar aquele material, aquele produto e tornar algo perigoso. Claro que a gente tem minimamente, ou talvez para vocês sejam bastante, né? Segurança. Mas esse problema de eu não sou uma empresa que tem muita coisa à pronta entrega. Estoque, né? Não, a gente vai comprando metal conforme a nossa produção mesmo. E antes de a gente entrar em mais ou menos como que tá tudo hoje, assim, eu queria falar um pouquinho do anterior. Você comentou sobre essas entrevistas que você fez. Eu cheguei a ver um convite legal que você recebeu. Eu não sei se foi só para ir no evento, mas me surgiu uma pergunta que foi relacionada ao São Paulo Fashion Week, acho que um outro evento também que me fugiu o nome, no Rio de Janeiro, ligado à moda. Como que foi para você, que eu acho que cai naquilo que o Laerte estava falando também, da validação, né? Como é que foi para você estar nesses eventos? Como é que chegou o convite? E uma pergunta que eu queria fazer também relacionada a isso é que o que eu percebi é que você conseguiu ser notada dentro de um lugar que é cheio de moda, cheio de famoso, e mesmo assim você conseguiu ser notada. Como ser notado, assim, seria a minha pergunta, e falar principalmente também, né, sobre como foi participar desses eventos. Os convites surgiram justamente nessa época que as atrizes postavam, que as revistas pediam, e aí o primeiro surgiu através da revista Capricho, que tinha acabado de sair minhas peças num editorial, numa edição, falou, tá para acontecer o São Paulo Fashion Week, nós somos um dos patrocinadores, eu vou mandar o convite para você. E foi muito importante, lembrando agora, dá até vontade de rir. Aí eu e a minha mãe, eu sempre, minha mãe não pode, eu levava alguém comigo e montava a pessoa. Montava inteirinha, eu e a pessoa. E aí chegava lá toda, né? E aí eu encarnava uma personagem mesmo. A Maria Fernanda aqui do interior ficava aqui e lá era a Mafê Murad. Então eu já descia do carro assim. Hoje mudou muito os desfiles. Mas antigamente, você descia do carro, a pessoa já estava te fotografando. Do mesmo jeito que eu fotografava as pessoas, porque ali iria me inspirar, né? Eu tinha o blog ainda na época, então era a pauta que eu escrevia no blog, né? Como as pessoas estavam se vestindo, quem que eu vi lá, enfim. Então, do mesmo jeito que todo mundo que eu via que era bacana, famoso ou não, eu fotografava, queria saber, fazia contato. As pessoas também. Então, eu ia extremamente fantasiada mesmo, né? Das minhas peças daqui até aqui. Pra surgir a pergunta, quem fez essas peças? Exatamente. Teve, acho que, se eu não me engano, foi na UOL ou no Terra, eles replicavam tudo a mesma coisa, né? Era muita imprensa, então eles saíam com pauta. Anéis. Aí você tava assim, a pessoa vinha e te fotografava. Deixa eu dar sua mão. Aí falava, mas de onde é esse anel? Da Mafê Murad? Então, era isso. Eles tinham pauta para gerar conteúdo para os portais. Eu acho que foi no Terra, tem até no meu... Pulsar no meu Instagram, tem lá. E saiu a Lady Gaga do São Paulo Fashion Week. Tava eu lá, assim... Brilhante! Linda! Aí... Então, me fazia ser notada, principalmente por uma pessoa do interior, né, pequena, recém-formada, como que tinha acesso a esse tipo de evento, né? Então, para mim, era uma vitrine muito grande. E eu conseguia gerar muito conteúdo para minha marca, de sair, Mafê Murad. Tinha vez que eu nem tinha convite para aquele desfile. Aí, tem que estar cheio, né, o espaço. Então, se sobra espaço, eles deixam você entrar, dar o convite ali. Porque uma coisa é você ter convite para entrar na Bienal, né? Que é onde é o evento. E nessa época, hoje em dia nem tem mais, mas tinha lounges de VIP. Então, tinha um lounge da revista Caras, da revista Contigo, da Vogue, tinha Colgate, patrocinadores faziam lounges lá. Daí, outra coisa era você ter convite para entrar lá dentro. E outra coisa é você ter convite para entrar no desfile. Então, muitas vezes, a pessoa tinha o convite do desfile. Então, ela entrava pela Bienal, assistia o desfile e só. Então, nessa ocasião, que era da, acho que Juliana Jabbour, eu nem tinha ingresso para entrar o convite para entrar no desfile dela. Peguei na porta ali, acabou, precisava encher e eu ia sentar ou ficar em pé lá no fundão. Só que, para isso, eu tive que atravessar a passarela. E tem no meu Instagram isso.
Essa é uma história bem engraçada. A minha roupa, ela era de veludo preto, assim, eu andava parecendo um pinguim, porque ela ia até o meio da canela, assim, e eu não conseguia abrir a perna, eu andava assim, ó. E aqui saía 2 ombreiras de pele preta, vinha muito grande, assim, a roupa. E aí eu fiz um laço com o meu próprio cabelo, assim, bem em cima da cabeça, e o colar vinha daqui até embaixo. Ela tava chamando a Com atenção, crucifixo. né? Eu desenvolvi as peças só pra isso mesmo. E aí, nem lembro que imprensa que era, parou. Deixa eu tirar uma foto. Tirou. Aí saiu lá no site da Vogue. Fila A de Juliana Jabur. Fila A é só os convidados, celebridade que senta na primeira fila. Saiu lá, Mafê Murad, fila A. Eu fiquei lá no fundão. Mas saía na mídia que eu tava. Então, foi bem legal esse comecinho, assim. Mano, esses eventos, por exemplo, eu participava, o pessoal com certeza vai perguntar pra você. Assim, e aí, quem que fez essa peça? Ou, não, que legal. Rolava negócio também ali, né, de querer comprar as peças? Ou não tinha nem espaço pra isso? Era não muvuca. Tinha espaço, é mais muvuca. E anteriormente, assim, nessa época, né, que tinha muita mídia, todas essas blogueiras que hoje em dia é muito famosa, lá era super acessível. Então, assim, eu conversei muito com a Camila Coutinho, que hoje em dia é do GE, né, Garotas Estúpidas. E tem várias fotos, porque aí minha irmã, esse dia minha irmã que tava com a câmera, eu falava, bem, você não perde um senão. Paparazzo, velho. Paparazzo. Então aí tem toda a movimentação dela pegando as peças, ela pondo as peças, aí minha irmã registrou tudo. Tássia Nave, você conversava diretamente com elas, né? Uhum. Aí depois de uns 2, 3 anos, aí elas já iam contratadas, ninguém chegava perto, né? Aí já começou a virar um negócio mesmo, né? Burocrático. Mais burocrático. Mas, assim, era network e realmente eu tava ali pra gerar mídia pra minha marca. As pessoas ficar na cabeça, Mafê Murad, quem quer Mafê Murad. Mídia gratuita e conseguiu. Gratuita. E conseguia muita, porque eu nunca investi em mídia nenhuma, Primeira né? fila. Sim, total. Mas compra mesmo, não. Mas assim, não foi fácil. Imagina. Teve que fazer um look certo ali pra poder chamar atenção, as peças certas. Não é assim, não, vou colocar e vou passar ali que eu vou... Pra pessoa despertar o interesse, tirar uma foto, colocar numa revista. É porque você teve todo um cuidado, um preparo, um estudo. Então, falando assim, parece simples, mas tem uma bagagem muito grande por trás. Interessante, né? Como é que você desenvolveu? Porque imagina a tua cabeça, você pensa, meu Deus, eu vou no São Paulo Fashion Week e eu preciso chamar atenção. Um lugar que todo mundo tá chamando atenção. Como é que foi desenvolver esse look, essas peças? Como é que foi a noite anterior, por exemplo? Eu pesquisava as tendências que estavam para vir para cá, desenvolvia muitas vezes a roupa, por exemplo, que eu ia estar. Esse vestido da pele que fez o maior sucesso, na verdade eu comprei num brechó, numa viagem que eu fiz, acho que foi em Los Angeles. Falei, não, uma hora eu vou usar esse vestido. E aí foi. E acho que foi dessa vez, desse vestido, eu encontrei o Zezo Fonseca lá. Acho que vocês conhecem. Ele morou um tempo aqui em São João e ele é muito querido nesse meio, né? Ele trabalhou há muito tempo, acho que de RP, de imprensa, enfim. Ele é muito querido. E aí eu tava com uma bolsa enorme. Porque eu levava as peças. Eu levava um monte de caixinha, tudo escrito, Mafê, lacinho Mafê, pra dar pros famosos que eu achava lá. Então não tinha venda, mas tinha... eu tinha esquecido dessa parte. Aí eu ia com uma bolsa grande, então pra caber várias caixinhas lá dentro. E aí a hora que eu dava pra pessoa segurava a caixa, minha irmã já fotografava um monte de coisa que a pessoa tava segurando uma caixinha Mafê. E aí, esse dia que eu fui com o Zezo, era comum, então, a pessoa fotografar o seu look e tal. Aí, nesse dia, eu cheguei e tal, a menina falou assim, posso tirar uma foto? Falei, claro, né, já fiz a pose lá. Ela veio e me abraçou, ela tirou uma foto comigo. Aí o Zezo ainda falou, meu Deus, estão achando que a Caipira é alguém. Estão achando que você é famosa, que estão tirando foto com você. E eu falei, Zezo do céu, o que será que estão imaginando, né? Mas a estratégia era bem engraçado. E como eu falei, eu vestia uma personagem, né? Às vezes meu marido, na época, era namorado e falava, nossa, você não tem vergonha? Eu falava, não é eu que tô lá, é a Mafê. Eu preciso vender a minha marca, me vender mesmo como vitrine daquilo, né? Muito legal. Essa história é boa mesmo. E, Mafê, como é que foi já, agora um pouco mais madura nesse mercado? A divisão dessas vertentes veio antes ou depois da pandemia? Exatamente assim, bem firmada, veio logo depois da pandemia. Mas já estava sendo desenvolvida. Eu queria falar um pouquinho desse processo de
Porque, pô, você começou nesses Pré-pandemia, primeiros anos, né? uma crescente muito grande. Como é que foi isso também? Como é que foi pra decidir tomar os passos até a pandemia chegar aí, assim, podemos dizer? Tá, vou tentar dar uma resumida, mas assim, um dos pontos que eu quero deixar também é que eu sempre fui intuitiva e não tinha medo de errar. Se eu errei, volto, entendeu? Volto, faço dar certo, sigo outro caminho. Então, vocês vão ver que ao longo da trajetória vai ter vários vens e vais, assim, né, até chegar aqui. Mas quando a imprensa forçou, né, o lançamento logo desse site, foi junto com uma joalheria de Campinas que ela me chamou para fazer uma parceria. Eu desenvolver peças para venda só nessa joalheria, que hoje em dia se fala que é uma collab, né? Então, eu tinha essa coleção dessa joalheria para ser lançada, eu tinha meu site, me formei em Campinas, ainda tinha relacionamento lá. Aí era uma moça nova também que estava assumindo a joalheria da família dela. Ela falou, quer saber? Nós vamos fechar uma balada, nós vamos lançar o teu site e fazer o desfile. Pra lançar o site? Nós fechamos uma balada em Campinas pra... Tem no... Eu cheguei a ver algumas coisinhas. Tem. E aí a gente fez... Esse foi o lançamento do meu site, então, porque eu queria ter algo além do virtual, né, nessa época. De lançamento, né? Porque não tinha, eu vou investir em anúncio. Quem que investe em anúncio, né, para um lançamento? Não tinha nada disso. Então, aí eu tinha o site e eu fazia muitas parcerias, seja em Campinas, aqui em São João, Pinhal, na região, porque eu morava aqui, né? Então, eu tinha muito contato nas lojas, fazia evento em lojas e assim foi. E até num período eu aluguei um espaço dentro da loja de uma amiga, a Catleia, que era bem aqui na avenida. E aí foi meu primeiro contato, assim, diretamente com o público, assim, na espera do público, tendo um contato de algo físico, né? Porque o virtual, querendo ou não, o cliente que vem, né? Você não vai tanto atrás assim. E foi muito bacana, foi de muito crescimento. E aí passou por um período que a minha irmã, ela sempre também nessa veia empreendedora, ela falou, eu queria abrir uma loja de roupa. Eu queria ter uma loja de roupa. Você tem os acessórios, então vamos montar uma loja de roupa, eu entro na sociedade da loja com você, você vende seus acessórios lá do jeito que você já faz mesmo, continua com o site, assim a gente vai. E assim nós fizemos. Só que daí, a minha irmã entrou num banco, começou a crescer lá dentro do banco e focar 100% naquilo. E eu, tendo que cuidar sozinha da loja, o site... E foi nesse período que eu comprava de muitos representantes, né, que vinha pra cá pra vender as roupas e tal. E ele falou, mas você tem a faca e o queijo na mão, você cria, você produz. Por que você não faz uma linha masculina? Eles vendiam marcas masculinas, né? Ele falou, é tão difícil a gente achar acessórios masculinos, se você me desse um catálogo, um portfólio de um produto seu, eu iria escalonar vendendo para os meus clientes seu produto. E aí me instigou, falou, pode ser que dê certo. E aí eu chamei o Fábio Nogara, né, que já veio aqui, o Fábio já era um amigo meu, e eu falei, e ele, né, é do marketing e tal. Falei, Fábio, surgiu a oportunidade de eu criar uma marca masculina. Eu já vendi produto masculino dentro de uma Fê, mas na época não performou bem, acho que porque era um nome feminino, era só coisas femininas, eu não falava diretamente com esse público. Então, eu queria fazer de uma maneira bem feita, criar esses produtos e ter uma marca que falasse só a linguagem masculina. E, querendo ou não, eu não tenho essa linguagem. E eu também nem tenho tempo, porque eu tenho a loja, eu tenho o site. Então, eu não tenho como cuidar. Você entraria... Você cuidaria dessa marca e eu te daria a porcentagem de venda de tudo que a gente vender? Ele falou, não, eu topo. E assim a gente foi. Eu falei, só que você me traz impresso o que eu vendi, eu só entrego. Eu só crio, produzo e entrego o produto. Todo o site você que vai fazer, todo o marketing você que vai fazer, Instagram, tudo. E assim foi, ele achou uma linguagem muito bacana para trabalhar lá. E paralelo a isso, eu queria assinar todas as peças. Não só da joalheria, mas a masculina também. E eu queria assinar com o tipo de produto, material que eu fazia, que a gente trabalha muito aço e a semi-joia, né? E não achava fornecedor, quem fizesse, não achava na internet. Aí eu fiquei quebrando a cabeça. Então, com os materiais que eu tenho hoje, com o maquinário que eu já trabalho hoje, como que eu poderia desenvolver isso? Fiquei quebrando a cabeça, consegui chegar num resultado e consegui ter para minha marca. Eu falei, opa, se isso eu não achei, pode ser que seja um mercado.
Daí eu subi alguns anúncios só, tipo em marketplace aleatório, nem no meu site, e aquilo começou a ganhar uma proporção que eu não imaginava. Começou a crescer muito. E aí, então, eu tava trabalhando com essa parte de etiqueta, com o Murad, com a minha joalheria e tendo a loja aqui em São João. E aí, em 2019, eu já tava muito inquieta, porque eu fico inquieta com as coisas, sabe? Quando um negócio começa... As etiquetas vieram mesmo antes dessa ideia, já era mais voltado com a parte da joalheria em si. Sim, eu criei essa parte de etiquetas para abastecer a minha marca, não para abastecer outras marcas. Mas aí eu identifiquei que o mercado era carente disso. Ou você tem as empresas grandes de componente do Sul, por exemplo, que são gigantes e vendem 5 mil peças, 10 mil peças. Não tem quem produz para o pequeno, né? Assim, para quem está iniciando, por exemplo, né? E aí, em 2019, eu já estava muito inquieta, que eu não estava satisfeita com a loja, né? E a minha irmã se desenvolvendo no trabalho dela, focada 100% naquilo, e eu tendo que ficar sem foco, né? Assim, por exemplo, é difícil você fazer várias coisas, você não consegue fazer nada nota 10, né? Então, eu me cobrava referente a isso. Aí, eu coloquei falei, não, vou deixar a loja, então, com o funcionário cuidando e vou focar novamente na minha joalheria, que são os 3 segmentos. E aí, a loja declinou muito, porque as pessoas estavam acostumadas a ir lá, né? Me ver lá, eu ajudar, né? Então, era mais um social ali. Tinha a Quinta do Bolo, tinha vários eventos que eu trazia para a loja. E não, eu volto quando a Mafê estiver. Não, eu queria só falar com a Mafê. E isso, venda é relacionamento, né? Aí eu falei, não, gente, não tô feliz. Tem algo me incomodando que eu não tô feliz. Eu falei, não, mas sempre foi meu sonho, trabalhar com a joalheria, ter coisa de moda, independente se eu tô criando ou não, eu tô trabalhando com moda. Por que eu tô tão infeliz, sabe? E eu queria me reapaixonar por aquilo. Aí virou 2020, eu falei, não, vou fechar a loja, vou reformar ela inteirinha, deixar mais a minha cara impossível. E nisso, a minha irmã já tinha saído da sociedade, falou, não, a loja é 100% tua. Eu falei, não, então eu vou deixar ela 100% com a minha cara mesmo. As marcas que eu acredito, eu vou colocar aqui. Eu fiquei uns 20 dias fechada, reformando toda a loja. Aí eu reinaugurei numa sexta, no outro sábado a prefeitura fechou. Mas, tipo assim, eu coloquei as marcas que eu queria. Foi uma semana, assim, incrível pra marca, pra loja em si. Vendeu muito. E aí, acho que eu, como qualquer outro comerciante, passou 15 dias, eu tava lá, alegre e contente, vendendo a roupa. Nesse período, quando eu relancei, eu comprei várias malas, adesivei todas as malas da marca e eu fazia o delivery da Mafê, né? Você quer receber essa malinha em casa? Então tinha todo um buchicho no Instagram sobre a malinha, né? Eu vou receber a malinha da Mafê. Tanto que agora eu vejo em algumas vitrines aqui da Avenida de São João a malinha adesivada. Então serviu como uma inspiração, eu vejo, para a cidade. Mas aí eu fazia as malinhas, tava vendendo muito nessa época a joalheria, vendia online as roupas também, porque eu peguei e subi em plataformas o que eu tinha, né, de roupa também. Falei, não vou ficar só aqui em São João. E assim foi, nos primeiros 15 dias, aquela alegria, né, que você fala, 15 dias tranquilo, todo mundo descansando, daqui a pouco tá passando. E agora que foi pros outros 15 dias... Eu falei, não, eu vou chamar o dono do ponto, vamos começar a ver, né? Porque não é culpa minha, também não é culpa dele. Acredito que um bom senso tem que ter dos dois lados, né? E eu, infelizmente, não tive. Eles não só falaram que não ia dar desconto, como iria subir meu aluguel. Porque eu acho que eles imaginavam que ela investiu aqui dentro, né? Ela acabou de reformar. Ela não vai ter coragem de sair. E eu não... Foi bem complicado, assim. Eu falo que hoje em dia que eu penso mais, mas na época eu não pensava muito romanticamente sobre isso, sabe? Então eu falava, não, é isso, tá cheio, meu ponto não é bom, eu sou escondida aqui, tá cheio de ponto vagando bom na avenida, eu não vou brigar por um ponto que não é bom. As pessoas iam lá porque já conheciam a marca, não pelo ponto, né? Por estar passando ali na rua. Então eu falei, não... Beleza, não tem problema, eu tô, sei lá, acho que era uma quarta-feira, eu falei, segunda-feira a chave tá na sua mão, pandemia tudo fechada, não tinha nem ajuda pra desmontar a loja,
Montei a loja, entreguei a chave e levei para minha casa. Falei, vou continuar com as malinhas aqui mesmo. E nisso, a parte de etiqueta começou a crescer muito, muito. Eu acho que é porque o pessoal começou a desenvolver mais trabalho manual, ter uma segunda fonte de renda, e aí quer assinar as peças. Eu faço pacotes a partir de 50 peças, então é difícil. Hoje em dia que eu vejo que a gente listou no começo poucas pessoas que fabricavam esse tipo de segmento, e hoje em dia muitos, quando a gente olha, estão seguindo o mesmo padrão que eu desenvolvi de pacotes, né? As quantidades certinha e tal. Isso crescendo e o Murad crescendo muito, porque muita gente desempregada, porque eles vinham e falavam, eu vou receber o meu acerto tal dia, e eu pago. Então, a gente começou a crescer muito a revenda dele, atacado. Gente que quer ter uma segunda fonte de renda, viu que não podia mais ficar apoiado numa única, né? Então, a gente cresceu muito a revenda do Murad. Nos principais estados do Brasil, a gente está com revenda em Portugal, Bélgica, As Miami. etiquetas e a linha masculina. A linha masculina. Tá. Etiquetas, eu tenho 3 clientes em Portugal. Fora, ainda não mandei, ainda. Mas assim, começou a crescer muito mesmo. E as clientes perguntando, quando chega a coleção de verão? Aí eu falei, bom, acho que agora é o ponto de partida, eu tô naquela encruzilhada. Ou eu sigo para um lado, ou eu sigo a minha intuição que estava desde 2019 me mandando seguir por um caminho. E no fim, acho que todo mundo é um pouco assim, né? A gente tem a intuição de onde vai dar certo, só que a gente escuta muitos outros na cabeça. Então aí você não começa a pôr em prática o que você tá sentindo. Você começa a ter interferência de outras pessoas. Como eu tinha, que as pessoas falam, nossa, mas você sempre quis ter essa loja. Como que você não quer mais essa loja? Né? Então aí você fica numa defensiva que você começa a se perder de onde você tá mesmo, né? Até do que você queria um dia na vida. Exato. E aí, nesse período que eu tava muito em dúvida, eu comecei a me desenvolver muito pessoalmente, assim. Eu falo que o meu desenvolvimento, e principalmente da empresa, foi de dentro para fora. Comecei a buscar estudos bíblicos, a me desenvolver como pessoa. Eu sempre achei, assim, que ninguém faz melhor do que eu. Até na faculdade. Era grupo? Não deixa que eu faço. Eu me sobrecarrego, mas eu gosto de eu fazer mesmo. Então, eu era assim também na empresa. Então, e isso eu consegui me destravando. Tirar isso, né? De que eu não era uma boa líder, ou de que eu nem sei liderar, ou que ninguém vai fazer melhor do que eu, né? E aí eu comecei a tirar essas travas que tinha em mim mesma. E aí a empresa foi crescendo. Eu falei, não, eu vou tomar a decisão que eu não vou fazer. Porque, querendo ou não, trabalhar no varejo, você tem muita concorrência, não só aqui quanto em site. E eu falei, não, vou parar de olhar essas pessoas como minha concorrente e elas vão começar a ser minhas clientes. Elas vão começar a comprar minhas plaquinhas para pôr nas roupas delas, né? Então, eu falei, não, é esse o caminho. E eu fiz essa transição, assim, divulguei na internet, né, que eu não iria mais trabalhar com roupa. Acho que a gente fez todo um videozinho lá e tal. E foi assim. E daí, esse propósito, né, da questão do personalizado, porque na época da loja eu tinha coisas à pronta entrega, né? Aí eram os personalizados, aqui em São João, mal a pessoa sabia que eu fazia, né? Só minhas clientes antigas mesmo. Então, aí que eu comecei a postar algumas coisas e clientes antigas vinham trazer histórias de peças que eu criei, que eu nem sabia. Ou pessoas virem me procurar com histórias diferentes que elas queriam transformar aquilo, ou de qualquer forma que um brochinho significasse algo. Então, aí eu comecei a realmente enxergar nitidamente qual era o propósito da minha marca, né? E isso te dá força quando você identifica, né? E mesmo nos segmentos das etiquetas, hoje em dia ela é muito bem definida, que ela ganhou um site, ela ganhou um Instagram, ela ganhou um peso mesmo, uma dedicação, porque a gente entrega 12 mil peças por semana, é muita coisa. Então, hoje no nosso portfólio de produtos, a gente tem todo tipo de componente de metal. Então, desde puxador de zíper, botão, etiqueta de metal, aí agora a gente cresceu, né? Etiqueta de Zamac, nós temos, a laser,
acrílico, enfim, tudo de personalizado que o seu negócio precisar, a minha empresa te atende hoje. Desde papelaria, embalagem, esse site é muito completo. Funciona até como um marketplace de a pessoa com um único fornecedor, porque eu já tive do outro lado, né? Eu sei como é difícil trabalhar com um fornecedor. Então, com o mesmo fornecedor, a pessoa consegue fechar tudo que ela precisa de personalizado para a empresa dela. E aí, do porquê que eu quis desenvolver a partir de 50 peças. Eu entendi, nesse período também, o quanto é valioso essa plaquinha de metal, que custa centavos. Mas dentro do produto daquela pessoa, vai ser a última coisa que vai ser colocada lá. Vai ser a última etiqueta que vai ser bordada. Então, assim, quanto sonho tem naquela empresa? Quanta pessoa dedicou para aquele produto ficar pronto? Quantas mãos já passaram, né? Para essa blusinha sair, né? E aí, minha etiqueta é a última coisa que põe ali. Então, preciso ter muita dedicação em fazer aquilo bem feito. Eu acho que acaba até na validação, você passou a ser a validação para algumas marcas, né? Porque eu acredito que, pô, se eu desenvolvo uma camiseta, seja a roupa que for, e vem, não, eu vou gastar um pouquinho, eu sei que não é tanto assim, né? Mas vou investir em cuidado naquilo que a gente tava falando. Acho que a etiqueta mostra mais do que valor, né? O cuidado que a pessoa tem com aquela a peça. marca, né? Eu falo, é uma forma de você diferenciar o teu produto e fortalecer a tua marca, né? E é uma joia, porque todo o processo que eu tô fabricando aquilo é o mesmo processo que se fabrica uma semijoia. Então, é o mesmo processo de banho, o mesmo processo de produção. Então, tem um cuidado mesmo para aquilo ser feito. Então, eu enxerguei perfeitamente também qual é o propósito do Etiquetas para fazer aquilo validar, como você gosta de falar. E da parte do Murad, começou a desenvolver muito a linha de atacado. Até hoje é muito forte. Nós somos também bem forte em marketplace, não só no nosso site mesmo. E acho que é isso. Será que eu esqueci mais alguma coisa? Mafia, eu tenho mais algumas perguntinhas. A gente faz um intervalinho mais pro final do programa. Agora tá acabando já. Agora são só mais umas 2 perguntinhas e a gente já encerra. Rapidinho a gente já volta, tá? Pra vocês de casa também. Rapidinho a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo. A convidada de hoje, Mafê Murad, uma referência no ramo de joias, mas uma referência também do empreendedorismo que a gente tem em São João da Boa Vista. Nessa reta final de programa, eu queria até destinar um pouquinho uma pergunta aqui, especificamente a isso. Hoje você tá com, apesar de ser uma empresa, são 3 vertentes, eu imagino que sejam bastante pessoas envolvidas para tá tudo acontecendo, desde a criação. Eu não sei como é que você faz também para trazer as pedras. Eu queria saber como é que é gerir 3 empresas em uma. O Laerte tem uma experiência parecida aqui também. Como é que você faz isso, né? Como é que é gerir as pessoas envolvidas nesse processo todo também? Certo. É bem desafiador, né? Então, a gente aprende diariamente. E como eu falei antes, nesse desenvolvimento que a gente fica na dúvida se vai ser um bom líder, né? Se a gente vai saber delegar funções, né? E, primeiramente, eu comecei a ir atrás das pessoas que fabricavam para mim, né? Então, que trabalhavam para mim indiretamente naquele primeiro período, que na linha de frente era só eu, vendendo, criando e entregando, né? E aí eu comecei a ver várias histórias, né? Então, assim, da senhora que faz a separação de todos os produtos que eu produzo antes de ir pro banho. E ela me falou, olha, você vai ter sempre essa demanda? Como que tá sendo a sua perspectiva? Porque se você continuar trazendo essa demanda, meu marido vai poder se aposentar e me ajudar a trabalhar de casa, separando para você. Eu falei, nossa, mas... coisa, né? Começa a ter noção também do tanto de impacto que você tem, né? E aí o dono do banho, eu fui até lá, ele falou, ai, nem almoço, vou fazer um franguinho aqui pra você, aqui na cozinha da produção. Ah, vou, com o maior prazer. E aí eu fui procurando saber, né? Porque isso impulsiona muito a gente, né? E aí ele foi contando a história do banho dele, que ele comprou do senhorzinho e lutava muito com aquilo, pegou fogo uns 4 anos atrás, ele perdeu tudo e depois o principal cliente dele abriu um banho, começou a ter o próprio banho. E ele falou, nossa, eu me vi num momento muito difícil da minha família e você entrou como cliente minha. Hoje a sua empresa é a nossa principal cliente, é que mais traz volume para minha empresa hoje. Nossa, eu voltei tão reflexiva
Falei, nossa, mas eu pensava, tá cômodo eu trabalhar dentro da minha casa, num volume de venda que eu não imaginava ter, lucrando, né? Tendo um faturamento que nem quando eu tinha loja para complementar, eu chegava a um faturamento desse. Para mim estava muito cômodo. Mas eu entendi, a partir daquele momento que eu escutei aquelas histórias, que apesar da marca levar o meu nome, a Femurad, ela não era sobre mim. Era sobre pessoas. E o quanto a minha demanda poderia impactar na vida de outras pessoas, seja na produção, ou seja, tendo pessoas para trabalhar comigo, né? Então, eu tinha que perder esse medo e tinha que tentar, né? Aí, a primeira pessoa foi o Fábio, óbvio. O Fábio já era amigo, já era parceiro meu com o Murad, já estava fazendo um trabalho muito legal de marketing. E, nesse momento, eu não postava nada nem no meu pessoal, não postava no da empresa e vendia muito, tava vendendo muito. Eu falei, bom, isso é positivo porque eu tô tendo um volume de vendas num plano que é meu, não numa plataforma que se amanhã mudar, eu era refém da venda dela, né? Então, eu estava criando, escalonando o meu próprio canal de venda. Então, isso era positivo, mas também eu estava perdendo venda por não estar constante naquilo, né? E aí, eu chamei o Fábio, eu falei, olha, eu não consigo mais fazer essa parte de marketing. Eu vou precisar que você, além de fazer do Murad, me ajude com a joalheria. E ele topou. E aí foi. Aí passou, acho que uns 2 meses. Falei, não, eu não posso continuar embalando os produtos, não por nada, mas assim, eu preciso, a minha cabeça precisa ter tempo, porque eu trabalhava 16 horas por dia, ficava até de noitão respondendo cliente, que era infinito tanto de cliente que chamava. E quanto mais chamava, mais eu tava ali, né, naquela ânsia de responder. Então eu falei, não, eu preciso deixar alguém embalando para eu não perder esse tempo, né, de expedição e tá ali respondendo o cliente e prospectando novos clientes. E aí, a Raíssa entrou para a equipe, para fazer a parte da expedição. E é encantadora a maneira que a gente consegue ver a pessoa se desenvolver, né? O outro se desenvolver a partir daquilo. E o Fábio hoje até brincou, falou, nossa, eu lembro certinho, você trabalhando da sua casa, você falou, eu nunca mais quero alugar um espaço. Eu quero ficar aqui, tá tão bom aqui. Deu uns meses, eu já contratei a terceira pessoa. Com essa terceira pessoa, eu falei, gente, eu já não posso mais receber essas pessoas na minha casa. Já é muita gente diretamente aqui, diariamente também, né? Vamos ter que expandir. Fui procurar um escritório para montar a sede mesmo da empresa. E assim foi. Agora a gente investiu em mais maquinário, então parte da produção está sendo feita aqui em São João mesmo, que antes era só fora, porque aqui não tinha mão de obra especializada, né? Então a gente está se especializando e trazendo maquinário para cá e está sendo desafiador, né? E eu falo que o que na verdade motiva as pessoas que estão na empresa, eu vejo o brilho no olho delas, é que realmente elas veem a importância daquilo que elas estão fazendo. Elas veem o feedback do cliente falando sobre aquilo, como que impactou aquela peça. Então, elas se encantam pelo processo da criação daquilo. A hora que chega, vê que jeito que ficou. A hora que entregou, o cliente vindo falar como gostou. Então, as pessoas compram pela maneira que você vende e os seus funcionários realmente se encantam pelas funções, né, que eles realizam, exatamente por isso também, pela maneira que você vende, se você se dedica por aquilo, né? Não, eu acho que eles vendo o carinho que você tem com a marca em si, né? Pô, é a história que você construiu desde muito tempo atrás, quando você era criança, começou de certa forma isso, assim, então acho que eles vendo o quanto você ama o que você faz, também é um espelho, né, para eles se sentirem motivados a isso, Sim, né? Sim, acho que é a gasolina daquele motor, né? E como eu te falei, desde a primeira conquista, a gente celebra muito cada passinho, sabe? E é de passinho em passo mesmo, né? A gente não consegue sair correndo, né? Sem começar a andar. Então, eu fiquei escutando os podcasts daqui, é tanta gente tão grande que passou por aqui, com empresas enormes, né, com tanta coisa grande, perto deles, provavelmente a minha é bem pequena. Mas, aos meus olhos, foi tudo com muito esforço mesmo, não teve investimento nenhum, foi tudo, vendeu aquilo, voltou para aquilo, e assim foi desenvolvendo e as coisas foram acontecendo.
Não, demais mesmo. Mas foi o que você... acho que assim, no tamanho você fala, questão de pessoas, equipe, o importante é a relevância que você trouxe pro teu meio. Você desbravou um mercado aí de acessórios masculinos e se tornou referência. Né? Pelo que você tá falando, você tá até exportando pra onde você falou que... E você não chegou na metade do caminho ainda, né? Tem muita que eu digo, é coisa. óbvio que o sucesso, de certa forma, já veio, mas você ainda tem muito a fazer, Tem muito a fazer. né? E vai voltar essa aqui pra contar pra gente. É a pergunta que... pro futuro, quais são os planos? Tem alguma coisa que você pode compartilhar pra gente ou não? O que você, sei lá, um preview aí, o que você tá pensando? Primeiramente, eu quero me tornar, sim, uma referência, né, nesses 3 segmentos. Eu acredito que eu ainda tenho muito a crescer no mercado e muito a desenvolver. Tem empresas grandes hoje em dia, por exemplo, no segmento de componentes de metal, mas a hora que você vai procurar um atendimento, claro, é concorrente, a gente já entrou em contato, já fez compra, enfim, e as pessoas não têm carinho em atender, né? Então, eu acho que realmente tem muito a crescer ainda dentro desse mercado, tendo essa paixão sobre aquilo, esse comprometimento de que aquela peça vai ser um diferencial mesmo no produto da pessoa. Então, a gente tem grandes projetos, sim, dentro do segmento de etiquetas. E da joalheria, a gente tem algumas já joias para ser lançadas, a gente está investimos em equipamentos a laser que a gente consegue desenvolver uma peça personalizada em 2, 3 dias úteis. Então, ter uma entrega extremamente rápida, né, para o cliente, que isso vai escalonar muito bem nos marketplaces, né? Então, estamos aí, só desenvolvendo coleções e continuando e se especializando, claro, em tentar melhorar agora a questão do marketing, voltar mais para a rede social, mas também sem deixar de fortalecer, deixar nosso solo próprio mesmo dos nossos sites bem fértil aí, fortalecido. Mafia, agora para encerrar mesmo, eu queria fazer duas perguntinhas mais pessoais. Uma eu, inclusive, fiz pro Fábio quando ele veio aqui. Deixa, inclusive, o convite para você de casa ver o podcast do Fábio Nogara. Foi bem interessante também, deixando um abração aí pro Fábio também. A pergunta que eu fiz para ele, como músico, ele é um artista, né, obviamente. Você, como quem produz, personaliza joias, também é uma artista. Tem alguma peça que você tenha algum carinho? Porém, a maioria dos artistas que vem fala que não dá pra definir, né? Mas enfim, vou refazer a pergunta. Tem alguma peça que você fala, não, essa é a minha preferida? Ou algum carinho especial, alguma história por trás? Olha, aqui primeiramente é o que a gente fala. Tudo eu tô falando primeiramente, né? Agora que eu reparei. Eu não tinha reparado. Mas a coleção que eu fiz para lançar mesmo do TCC foi uma coleção que me marcou muito por conta da bagagem da história. Mas eu tenho assim, por coleções eu tenho sempre um queridinho ali que eu fico pra mim e tal. Mas o que me marca não é nem o que eu... uma peça em si ou algo em si, mas algumas histórias que eu desenvolvi que foram marcantes, assim. Desde o comecinho da marca, aqui em São João eu fiz muitas alianças para casais, então é muito gostoso você ver esses casais juntos até hoje, né? E com a mesma aliança, então eu sou parte daquele sonho da pessoa também, né? Eles depositaram uma confiança em mim. Então, anéis de noivado que eu fiz, teve uma noiva que o moço quis fazer o anel e o brinco igual, então foi um diferente. Essas semanas para trás também a gente lançou, já com essa máquina nova de laser, umas cartinhas, né, ou relicários, né, esse aqui é um relicário também, que é da coleção Pra Dizer Te Amo, que vai ser uma coleção que a gente vai ter ela direto, e aí vai ter especial Dia das Mães, que foi o que a gente lançou, Dia dos Namorados, a gente lança algumas peças novas dentro dessa coleção. E que é uma cartinha que você abre ela sai dentro do envelopinho, uma cartinha mesmo de aço, que você pode pôr a foto, um dizer, né? E encomendaram com a gente no envelope a data e dentro casa comigo. Então foi uma responsabilidade muito grande, porque assim, parte da aliança... Tava com a ideia de pegar um já, agora não tem nem como. Do anel de noivado, que é mais formal, eu já tinha feito, mas que nem esse colar de cartinha, por exemplo, a gente vende a R$99, o que eu tô te falando, não é sobre preço.
Mas foi criativo, uma coisa tão gostosa, um sentimento tão gostoso no escritório. A hora que entrou esse pedido, a produção, todo mundo quis participar da produção, ficar ali olhando, sabe, como é que tava fazendo, embalando. Então, é muito gostoso. Teve uma vez também que um mocinho entrou em contato, que ele falou, o avô da minha namorada tinha sonho que ela fosse médica. E 2 meses antes da formatura dela em medicina, ele faleceu. E eu queria dar algo para ela que ela lembrasse do avô dela. E eu falei, nossa, deixa eu tentar entrar mais dentro dessa história, né? Falei, mas então me manda foto do avô, foto dela, para eu tentar me inspirar aqui, né? E o avô dela tinha o olho muito azul. E ele queria uma coisa mais, tipo, simples, mas que ela usasse na roupa, assim, não um brinco, nada, um brochinho, sei lá, porque eu vendo muito broche para jaleco, de doutor e tal. E ele inicialmente tinha falado, eu queria o nome dela de doutora e tal, mas eu queria trazer essa referência, né? E aí eu criei um broche, na verdade, que a pedra era exatamente do tom do olho do avô. Então eu desenvolvi... Era muito simples a peça, mas o tom era exatamente E quando eu pensei, falei, vou fazer isso. Eu falei pra ele, olha, a gente vai colocar num jaleco e é como se o olho daquele avô tivesse sobre todo aquele trabalho que ela estivesse fazendo, abençoando todo o trabalho dela como médica. Nossa, o menino mandou áudio até gaguejando, eu tô sabe? com vontade de chorar, imagina, pessoa. Então, assim, e era um broche de semijoia, por exemplo. Não é um valor, um luxo agregado. Então, eu tenho dedicação e prazer de fazer, independente do valor que o cliente vai estar disposto a pagar, né? O carinho é o mesmo daquilo. Então, assim, são histórias que vão marcando, né? E tem inúmeros. A gente vai ficar mais 1 hora de podcast aqui, só contando. Não, mas logo você vai voltar também, não tenha pressa. Eu ia encerrar, mas tem minha última pergunta agora para encerrar, de fato. Mafê, eu queria saber o que vocês... Pode parecer meio genérica a pergunta, mas eu acho interessante de fazer. O que você sente hoje, depois de ver que essa menina que costurava, não podia costurar porque não podia com agulha, que passava durex na Barbie, que vendia as coisinhas pros colegas na escola. Como que você se sente depois, visto que, deu certo, sabe? Tá dando certo, pelo menos, assim. Como que você sente com a sua carreira mesmo até hoje, assim? Eu sinto, como eu falei, muito orgulho de cada passo, sabe? Que eu já dei, ou mesmo dos erros que eu cometi, eu acho que foi parte do que me formou para estar aqui hoje, né? Para a empresa estar dessa maneira hoje no mercado. E eu tenho muito, muito orgulho, muita gratidão desde então dos meus pais ali de pequeno, mas cada um que participou no colegial, na escola mesmo, meus professores que também sempre foram incentivando, né? E ao longo da faculdade, os professores da faculdade sempre me motivaram, eu sempre busquei muito crescer mesmo. E eu falo que nesse período que eu estava nessa encruzilhada que eu contei, eu pensava muito nisso, eu quero me reconectar com aquela menina. E eu falava até pro Fábio, eu preciso me reconectar comigo mesma. Porque eu comecei a escutar um monte de opinião dos outros, e o que é importante pra gente, a gente esquece. Quando nós somos crianças, a gente não tem medo, a gente tem sonhos, a gente tem anseios, e ao longo da vida a gente vai perdendo isso, né? Então, eu tento sempre ter o pé no chão e a lembrança de tudo aquilo pra trás, pra me dar força pra ir pra frente, pra querer mais e... É isso. Muito obrigado, Mafê, pela presença. A gente agradece muito como podcast. Te agradeço pessoalmente também. A gente gosta sempre de levar isso aqui como uma aula mesmo. Sua história é incrível. O sucesso que você vem fazendo não é à toa, sabe? É fruto de todo o trabalho, de toda a dedicação que você tem. De ser você mesmo também, até quando se mostrou difícil isso. Te agradece muito você ter compartilhado um pouquinho com a gente. A gente espera também num futuro, com novas conquistas, você possa voltar para contar pra gente. Mas muito obrigado mesmo pela presença. Imagina, eu que quero agradecer também essa iniciativa de vocês. Vocês são muito profissionais, deixam a gente super à vontade. As perguntas são muito boas de vocês se preparam. Então, o mérito é todo de vocês. E obrigada por vocês trazerem pessoas diferentes aqui, pessoas que muitas vezes me inspiram e eu nem sabia a história direito da pessoa. E principalmente pessoas da nossa região, né? Que falta muito isso, né? Esse incentivo de pessoas daqui, porque muita gente vai de São João pro
pro mundo, seja músico, seja escultor, né? E a gente precisa valorizar o que a gente tem aqui. Então, tá sendo muito importante a iniciativa de vocês. Não, muito obrigado mesmo. Gente, falar só o que precisa falar pra encerrar, é a hora que o Laert fica rindo pra mim pra eu errar. O Give Talk, o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, da Hello Mark e da Octa Soluções. Siga as empresas nas redes sociais, o estúdio e a produção. Esse olhar me pega muito. O estúdio e a produção estão disponíveis caso você queira realizar o seu próprio podcast. E a gente está aberto a apoiadores. Caso você queira fazer parte disso aqui de algum jeito, entre em contato com a gente. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.